abrir nossos trabalhos aqui da Quinta Poética. Né? A Quinta Poética foi uma ideia do nosso amigo Glauco. E a gente está se encontrando aqui, então essa já é o 5º encontro. E eu vou abrir então com uma poesia minha, né? Vamos perder o mesmo, vamos trazer uma de própria autoria. Chama Peleia, ou Gralha Azul. Quero viver até ficar bem velhinha, tecendo versos de amor e liberdade, encarar os olhos da morte, guerrear contra ela e vencê-la, com a ponta de uma estrela e um sorriso. Depois quero virar borboleta, passarinho ou vagalume, qualquer bicho que voe, que é para poder espalhar poesia, tal qual gralha azul sobre o campo e a cidade. Vergonha era o primeiro título, vergonha. E as palavras eram de uma indecência tal que ela enrubesceu. Mas a excitação quase pôs suas vergonhas de fora. Os excessos de Eussalvo, o segundo texto. O que são os excessos? Alguém pergunta. Aí vem a pergunta e a resposta. A resposta são pontas entre o mínimo e o máximo. Pontas. E o mínimo seria excesso? Também. O mínimo cura e mata. E o máximo também. Só o meio termo ou sua vizinhança está livre do excesso. E o sal? O quê? O meio termo não tem sal? Félix. Eu queria dedicar essa poesia para o Amarildo, né? Esse homem do povo aí que morreu de maneira vil lá no Rio de Janeiro, assassinado pela tortura, né? Pela polícia, uma situação tão triste, né? Eu acho que são muitos Amarildos no mundo, né? E no nosso país principalmente. Então, para essa gente que morre aí nos porões, poema do César Félix, que é um poeta acriano e que viveu um tempo aqui em Florianópolis e tal, e eu gosto muito do trabalho dele. Diz assim: ela era tão linda quanto a liberdade, e ele sonhava com tudo aquilo que era impossível. Ele nunca chorou uma lágrima, e ela nunca havia encontrado alguém que não a fizesse chorar. Eram diversos e constantes, diretos e cortantes, amáveis como o vento no papel. Ele era cercado de pessoas, mas vivia sozinho. Ela tinha o beijo de pêssego e adorava viajar. Ele virou poeta e ela amante. Os dois eram inconstantes, porém sabiam amar. Fizeram dívidas que só pagariam com sentimentos. Ela construiu família. Ele casou com talento. Sem amarras, eles voaram alto e ficaram presos pelo tempo, felizes e presos pelo sentimento. Eles eram livres e pagaram por isso. Eu vou... É autoria minha, tá? Esse participou da Sinergia. É o que eu lembro agora. Quer dizer, eu passei a lembrar alguns agora. Mas é assim: parte de onde parto é porto quando chego. Parte é arte. Falo do que fecundado em cor. Agora eu esqueci. Falo do que fecundado em cor ancora. Esqueci. Não, vou começar de novo, tá bom? Parte de onde parto é porto quando chego. Parte é arte. Falo do que fecundado em cor ancora, abarcando o agora. Poeta Lindolf Bell, Quixote catarinense, de Timbó, que para ele a poesia é um instrumento mais generoso para eliminar a solidão, a indiferença, o desencanto, o cinismo e a discriminação. A solidão vale como espaço para refletir em profundidade sobre o nosso destino comum e a ausência da solidariedade que desequilibra o sistema social, acentua privilégios e exclusões. Se o poema muitas vezes amadurece sem terras, em solidão, sua existência, resistência,
se justifica para lembrar o ser humano, mais uma vez, não é ilha, mas partilha. E o poema que eu vou ler dele se chama Legado. Deixarei por herança não um poema, mas o corpo no poema aberto aos quatro ventos. Pois todo poema é verde e maduro, em areia movediça de angústia, solidão, onde me debato, ainda que finge o contrário, em busca da verdade e seu chão. Deixarei por herança não um poema, mas o corpo repartido na viagem conclusa. Pois todo poema maduro é um verde poema e, mesmo acabado, se estriba na inconclusão. Claro, sem esquecer o estratagema da paixão. Vai. Como a cor do barco refletida no espelho da lagoa, mesmo a sacolejar. Como a árvore no deserto avistada ao longe e a gana de lá chegar. Como folhas insistentes após a poda, é minha vontade de viajar. Como ler notícia boa lá de longe, novos sabores saber. Como com chineses, indianos, butanos estudar. Me preenche como chocolate o gosto de aventurar. A mala retorna pesada de sabedoria, paga excesso de bagagem e traz uma vontade, às vezes, de lá ainda estar. Quando se retorna, o tamanho do tempo que se demorou é a certeza do que ficou, custa mudar. Quase uma decepção quer de mim se apoderar, mas não deixo, porque é esta a minha alegria ao voltar.